É a tua palavra, Pai, o Senhor conhece as nossas necessidades, Deus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor faça o teu extraordinário em nossas vidas. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãs. Louvado seja Deus. Que tarde maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado, né? É muito bom estar aqui com vocês. Confesso que eu fico nervosa, não é fácil trazer a palavra de Deus, nunca é fácil. Mas desde ontem o Senhor colocou no meu coração uma palavra que, assim, eu falei, Deus. E às vezes a gente tem a oportunidade de trazer a palavra e a gente pega aquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, mas o Senhor colocou no meu coração o desejo de trazer a palavra, a palavra sobre a mulher de Ló. Então, eu quero convidar as irmãs que abram as suas Bíblias em Gênesis 19, a partir do versículo 15. Gênesis 19, a partir do versículo 15. Eu tenho que ficar um pouquinho distante da Bíblia, senão a idade chegou, é aí que a gente vê. Gênesis 19, 15. Gênesis 19, 15 diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Aparta-te, levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pegaram a sua mulher pela mão e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-lhe e o puseram para fora da cidade. A palavra de Deus aqui diz que o anjo de Deus, que o anjo do Senhor falou para Ló: sai depressa. Mas eu não consigo entrar nessa mensagem, irmãs, sem antes falar da trajetória da vida de Ló, né? Ele, ele entrou na promessa de Abraão por amor a Abraão. Abraão tem uma promessa e o Senhor fala: sai do meio da tua parentela e vai para uma cidade que eu te mostrarei. E Abraão, por não ter filho e amar muito seu sobrinho, Abraão leva seu sobrinho consigo. E todos conhecem a história, que ali Ló vai prosperando e provavelmente a mulher de Ló, ela seja sodomita. Então, ela era de origem de Sodoma. A sua origem era de lá. E ali Ló vai prosperando e chega um determinado momento que Abraão precisa se desfazer de Ló. Olha, você escolhe para onde você vai, o lado que você for, eu vou para o lado oposto. Por quê? Porque ele foi se permitindo já tomar conta das coisas ali e esquecer que quem o abençoou foi Abraão. E ele estava ali tendo muita coisa e colocou o seu coração. A palavra de Deus diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E muitas das vezes, irmãs, o nosso tesouro está na coisa errada. E Ló se esqueceu. Ló se esqueceu que ele estava ali porque Abraão levou. E ali estava o tesouro dele onde? Nas coisas que ele havia construído. Então ele olhou e aquilo que ele olhou, ele desejou. Ele olhou as campinas e falou assim: é para ali que eu quero ir. Eu quero ir para o lado melhor. E ali, para onde Abraão fosse, Abraão seria abençoado, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida de Abraão. Então ele escolheu as campinas do Jordão. Mas Abraão, ele ficou ali olhando para o deserto, mas foi onde o Senhor o colocou, foi onde o Senhor o usou. Então, continuando a falar sobre a vida de Ló, Ló ficou ali nas campinas. Só que aquele lugar, ele foi se enchendo de pecado, as cidades foram se enchendo de pecado. Ló foi construindo, Ló casou-se, construiu sua família, e tudo com muita abundância. E quando chegou um determinado dia, a Bíblia diz que Ló estava sentado à beira da cidade. Ló estava sentado à porta da cidade. À beira não, à porta da cidade. Se sentava à porta da cidade os homens ricos, os homens que tinham status, os homens que tinham finanças.
E ali, Jó sentado, chega aqueles anjos para habitar. Porém, antes daquilo que está ali, lá em Gênesis 18, Deus aparece para Abraão e diz: Olha, eu vou destruir a cidade. Deus, ele é amigo de Abraão, ele tem um contato com Abraão e ele fala: Olha, eu vou destruir a cidade. E Abraão diz: Se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Aí ele: Não, se tiver 50 justos, não. E foi caindo 50, 30, 20, até chegar a 10. Mas não havia 10 justos. Então, Deus, ele é perfeito. E ele sabia que aqueles 4 que estavam ali não seriam capazes de reverter a situação daquela cidade. Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas não seriam capazes de reverter a situação daquela cidade. Então, o que que o Senhor faz? O Senhor tira eles individualmente daquela cidade. E o Senhor tem pressa em fazer as coisas. E nós, às vezes, achamos que é no nosso tempo, achamos que é na nossa vontade, achamos que a misericórdia de Deus é misericórdia, mas ela tem limite. O Senhor, ele é amor e é fogo consumidor, a palavra fala isso para gente. E ali Ló não se apressa. Ló recebe a notícia, mas permanece, como que eu vou dizer? Ele permanece acomodado. E às vezes nós estamos assim, acomodadas. E ali, quando Ló permanece acomodado, é necessário que o anjo do Senhor o tome pelas mãos. É necessário ser arrancado dali. É necessário que o anjo do Senhor fale assim: não, vamos embora, vocês precisam sair, porque vai começar, a justiça do Senhor vai começar sobre este lugar. E ali, os anjos do Senhor tocam eles pelas mãos, mas o Senhor dá uma ordem. Uma única ordem o Senhor dá: não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E ali eles estão saindo daquela cidade, literalmente, irmãs, deixando para trás tudo que foi construído. Mas quando nós olhamos para as promessas do Senhor, tudo que foi construído é nada. A Bíblia fala que sem ele nada do que é feito foi feito existe. Sem o Senhor nada do que foi feito existe. Então ali a mulher de Ló olha para trás, no meio daquela correria, no meio daquela caminhada. E aí, o que que eu quero dizer? Que ela desobedeceu a ordem do Senhor, olhando para trás. A Bíblia diz que o nosso coração, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aquela mulher, ela é citada na Bíblia por ter se tornado uma estátua de sal. Ela é citada na Bíblia por sua desobediência. A Bíblia não fala o nome da mulher de Ló, mas a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. E Ló saiu dali com as suas 2 filhas. Às vezes, irmãs, o desejo do nosso coração de manter algo é tão grande que nós nos esquecemos do amor e da promessa de Deus. Nós nos esquecemos do que Deus tem prometido para nós. Era para aquela mulher olhar e falar assim: o Deus de Abraão, que sustentou Abraão, sustenta também a minha família. Aí eu quero deixar aqui para as irmãs uma história, né, que diz assim: um determinado homem, ele foi levar o seu filho à praia para catar conchinhas, para brincar em uma tarde. E ali, catando conchinhas, foi enchendo as suas mãos de conchinha, e de repente, de longe do filho, ele olha e do lado do filho tem uma estrela do mar, linda, grande, bonita. E aí aquele homem começa a gritar com o filho e dizer: só um minutinho, mas oi! Ô, meu amor, a tia tá tão ocupada, a tia tá resolvendo uma coisa na internet. Você quer açaí? Eu vou pedir a Milena para vir te servir, tá bom? Espera só um minutinho que ela vai vir te servir, tá? Obrigado. E ali, irmãs, me perdoem, irmãs, é porque eu vendo açaí em casa e aí eles ouvem a minha voz, eu moro do lado da rua. E ali aquele homem com aquela criança, ele pega e fala assim para a filha: Milena, você pode vir aqui servir um açaí, fazendo favor? O menino está aqui no portão chamando e eu estou dentro de casa. E ali, aquele homem começa a gritar para o filho: filho, tira, filho, a estrela do mar da areia, desenterra, ela é linda.
E aquela criança tenta desencavar a estrela do mar, tenta tirar a estrela do mar, mas não consegue. Então o pai vai até aquela criança para ajudá-lo. E quando chega lá, observa que as mãos daquela criança estão cheias de conchinhas. E aquela criança não largou suas conchinhas para desenterrar a estrela do mar. E às vezes, irmãs, a nossa vida ela é assim. Às vezes estamos com tantas conchinhas, estamos com tantos armazenamentos, e quando aparece algo grande e bonito, que vai realmente sobressair, que vai realmente fazer a diferença naquela nossa caminhada, naquilo que nós vamos buscar, aí nós fazemos o quê? Nós não queremos abrir mão das conchinhas, nós não queremos abrir mão daquilo que o nosso coração deseja, nós não queremos abrir mão daquilo que nós conquistamos, mas o Senhor, ele tem promessas sobre nós. E as promessas do Senhor, elas são superior, são muito maiores. Ouve a mensagem aí que eu te mandei. As promessas do Senhor são muito maiores do que aquilo que nós venhamos armazenando. E aí, quando a irmã Jéssica estava louvando, eu comecei, o Senhor começou a mostrar aqui para mim, eu não sei se as irmãs observaram, eu comecei a anotar. E o Senhor me trouxe Abigail à minha mente. No meio dessa mensagem, o Senhor me trouxe Abigail à minha mente. A Abigail também era uma mulher rica, também era uma mulher financeiramente muito bem colocada na cidade dela, porém a Bíblia tem ela como a mulher sábia de um esposo louco, né? E Abigail, ao contrário da mulher de Jó, ela era obediente, ela era temente, ela era bondosa, ela era mansa, ela era humilde. E ali, com a sua humildade, com a sua bondade, com o temor que ela tinha ao Senhor, com aquilo que ela tinha nas mãos dela, que o Senhor havia colocado, ela fez tudo ao contrário da mulher de Ló. E ela foi muito bem sucedida. Quando Abigail viu o que aconteceu na vida de Nabal, que ela viu que o seu marido ia perecer, irmãs, muitas das vezes, algumas mulheres sofrem tanto que para ficar viúva eu não sei se eu devo colocar isso aqui, mas para ficar viúva, quantas mulheres dizem: eu só fui feliz depois que meu marido morreu. Eu só fui feliz depois que o Senhor recolheu. Eu só fui feliz depois que Deus fez a obra na vida dele e o recolheu. Porque o que conforta o meu coração é o Senhor ter levado a alma dele. Porém, irmãs, Abigail não olhou para isso. Abigail podia ter olhado para isso. Abigail podia ter pensado: agora meu marido morre e eu vou ser feliz, porque a Bíblia diz que ele era um homem mau, um homem maldoso. Porém, ela olhou com um olhar de misericórdia, porque ela tinha comunhão com o Espírito Santo, ela tinha comunhão com o Deus verdadeiro, ela conhecia o Deus verdadeiro, ela sabia que o Deus verdadeiro podia mudar sua história, podia mudar sua vida, ela sabia as promessas. Irmãs, nós precisamos olhar para o alto, para o céu. O Senhor tem uma promessa em nossas vidas e nós não podemos perdê-la diante das circunstâncias. Se o Senhor falou, larga. Se o Senhor falou, deixa para trás. Eu vou fazer tudo novo. Se você olhar para trás, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos continuar fitando os nossos olhos no Senhor, fitando nossos olhos em Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E às vezes perdemos as nossas bênçãos, perdemos as nossas promessas, mediante aquilo que nós acumulamos. E assim foi com a mulher de Ló. Quando ela acumulou tudo ali, quando ela guardou no coração dela, e ela olhou e falou assim: vai ficar tudo para trás, tudo construído, Deus vai destruir essa cidade. E que ela olhou desejando não correr, ela perdeu tudo, inclusive a sua vida. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E ali, o coração dela estava cheio daquilo que ela necessitava, daquilo que ela queria. Oi, meu amor. Daqui a pouquinho eu te chamo, tá bom? Pode ser? Obrigado. Então, desculpa, irmãs. Então, o Senhor, ele tem uma promessa para nós. Lá em Lucas, no livro de Lucas 17, 32, o Senhor vem. Vou ler a partir do 26, que diz assim: ó. E como no tempo de Noé,
aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, como também da mesma maneira, como também da mesma maneira, é, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam-se, comprava-se, vendia, plantava e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, houve no céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem assistir quem estiver no telhado, tendo seus 2 utensílios na casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Então a palavra de Deus diz, para a gente se lembrar da mulher de Ló. O próprio Jesus citou aqui: lembrai-vos da mulher de Ló. Não pereça, porque o Senhor ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. O Senhor ele tem uma promessa de salvação. O Senhor ele tem uma promessa de libertação. E às vezes nos apegamos às conchinhas do mar, às pequenas coisas que não servem para nada, que são coisas que o tempo vai levar. E o Senhor tem nos chamado para coisas grandes, para coisas grandiosas, para coisas superiores. A palavra de Deus diz: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salva-la-á. Por quê? Porque o que o Senhor tem preparado para nós é superior. O que o Senhor tem preparado para nós é muito maior. Se nós formos olhar para Abigail, fizer um paralelo, a esposa de Ló e Abigail ela foi esposa de Nabal. Nabal, irmãs, ele era um homem muito rico. E em determinado momento, Davi estava passando pela cidade. E estava ali passando pela fazenda de Nabal, pelo local onde Nabal tinha. E aí Davi pede de comer. E Nabal diz que não vai dar. E Davi diz: eu vou lá e vou acabar com esse homem, com a sua família e com todos os seus empregados. E a mulher de Nabal, ela tomando esse conhecimento de que Davi, homem de guerra, ele mataria o seu esposo. E aí eu falo com vocês aquilo que eu falei no começo. Existem mulheres que dizem que só são felizes quando seu esposo, eu fiquei 30 anos casada com meu marido e eu não fui feliz. Mas quando o Senhor o preparou e o levou, eu fui feliz. Mesmo ela tendo a oportunidade de falar dessa forma, ela correu. Ela mandou que os empregados preparassem tudo para sustentar Davi e para sustentar os criados de Davi. E aí eu abro um parêntese aqui. Estávamos falando de pessoas ricas? Estávamos. Mas às vezes nós não queremos abrir mão das conchas. Ela fez ali muita comida. Ela abriu mão de financeiros. Mas é a história da Bíblia. Pode ser a história da minha vida hoje, pode ser a história da vida de vocês hoje. Às vezes nós precisamos abrir mão de algo. Nós precisamos. Mas vai fazer falta? Não, não vai. Vamos acreditar no Senhor. Vamos acreditar nos milagres e nas promessas do Senhor, porque o Senhor ele tem promessas e milagres sobre as nossas vidas, dentro da nossa casa. Irmãs, as nossas bênçãos se estendem para a nossa família. Quantas pessoas, quantas mulheres são abençoadas através... Quantas famílias são abençoadas através das mulheres? Muitas das vezes nós pedimos, nós oramos, porque ao contrário da mulher de Ló, ele era um homem que ele vinha se estendendo das bênçãos de Abraão. Mas a mulher de Nabal, ela abençoava o seu marido. Ele não tinha bênção, ele não tinha promessa, ele não tinha comunhão com Deus, ele não conhecia o Espírito Santo, ele não sabia, ele não queria. Mas quando ela sentiu a oportunidade de ajudá-lo, de se colocar na posição de sábia, de inteligente, de bondosa, de humilde, ela se colocou.
Ela não quis saber o que ela sofria dentro de casa. E às vezes nós vivemos, irmãs, de vingança. Ai, meu marido fez isso. Olha, meu vizinho fez isso, fulano fez isso. Isso não se estende só às nossas famílias, se estende à nossa vida. E a nossa vida, ela se estende em muita coisa. E ali nós pegamos, e às vezes nós agimos de vingança. E a vingança que nós temos contra o nosso próximo é contra nós mesmos. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos, tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E ela ali, ela plantou bem. Ela imediatamente ela falou para os serviçais, ela falou assim: "Olha, prepara e vamos de encontro a esse homem". E quando ela chegou diante de Davi, ela já chegou dizendo assim: "Senhor, me perdoa, o erro foi meu. Meu marido agiu assim, mas a culpa é minha". Irmãs, e a culpa às vezes nem é, mas ela trouxe para ela uma culpa. Ela trouxe para ela se colocou aos pés de Davi. E ali o Davi, ele perdoou. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus, ele sabia o que era o perdão. O Senhor o perdoou e ele soube perdoar. E às vezes nós falamos assim: "Ah, Senhor, me perdoa como nós perdoamos os nossos inimigos". E às vezes nós nem conseguimos perdoar os nossos inimigos. Às vezes nós ficamos ali trazendo luta atrás de luta, luta atrás de luta, porque nós não perdoamos, porque nós não passamos por cima, porque nós não pedimos perdão, porque às vezes a gente se culpa, porque às vezes a gente não perdoa nós mesmos. E aí o Senhor fica retendo as suas bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor fica, as bênçãos do Senhor são retidas sobre as nossas vidas, através das nossas próprias atitudes. Eu quero dizer para as irmãs que nessa tarde, que a gente possa abrir mão das conchinhas, a gente possa abrir mão das pequenas coisas para alcançar coisas grandes, coisas que vêm do Senhor. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor está próximo. Nós precisamos olhar e ver, Senhor, o que tem me atrapalhado? Senhor, o que tem me impedido de receber as tuas bênçãos? Senhor, o que tem impedido de me fazer alcançar as bênçãos para dentro do meu lar, para dentro da minha casa? O que tem me impedido de ouvir a tua voz? Hoje é a live, é sobre os frutos do Espírito Santo. O que tem impedido a nossa vida de ser cheia do Espírito Santo, de ser cheia de Deus, o que tem impedido a gente de receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o que tem nos impedido, irmãs. Eu quero dizer para você que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela olhou, eu anotei aqui, ela olhou porque ela não tinha domínio próprio. O domínio próprio precisa estar sobre as nossas vidas. Quando ela olhou para trás e perdeu as bênçãos, ela perdeu o domínio próprio ali. Ela precisava ter deixado ficar para trás. E quantas das vezes nós não temos domínio próprio quando nós falamos? A mulher, então, eu, Valda, então, às vezes quando você pensa em me falar algo, eu já li seu pensamento, já até te dei a resposta e você nem me falou. Por que que nós não pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor, Senhor, me dá domínio próprio, Senhor, me ajuda, me dá mansidão. Quantas mulheres, às vezes, nós vamos falar algo, ou alguém vem até nós, e nós já estamos preparadas, com duas pedras nas mãos, preparada para se defender, para atacar como forma de defesa. E esquecemos que quem nos defende é Cristo. Existe um versículo na Bíblia que está, se não me falha a memória, em Hebreus, porque nós não precisamos de defesa. Nós vivemos sobre uma tão grande nuvem de testemunho que em determinados momentos, irmãs, alguém vai dizer assim: olha, eu conheço e eu sei que não é capaz. Eu a conheço e eu sei que ela não fez isso. E alguém se levanta para nos defender, alguém se levanta em nosso favor, alguém se levanta para nos ajudar, para nos socorrer, e nós não precisamos falar nada porque o Senhor, ele vê todas as coisas, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, ele é justo e ele é justiça. E às vezes nós estamos sempre tão preocupadas, tão armadas. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, tira de mim toda a armadura. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que me impede de caminhar, tudo aquilo que me impede de prosseguir. Eu olho para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, e às vezes nós estamos querendo olhar para trás para aquilo que já passou. Às vezes nós estamos presos a um passado, irmãs. Quantos anos eu estive presa a um passado? Oh, Jesus!
Quantos anos tivemos presos ao passado, pedindo ao Senhor, Senhor, me liberta do passado. Senhor, me liberta, porque se tem uma coisa que Satanás quer é nos prender, é nos fazer sentir medo, é nos fazer paralisar. E o passado nos paralisa, irmãs, e o passado ele só serve para nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Porque para lá eu não volto. Para lá você precisa decretar na sua vida, eu não volto. Precisamos decretar todos os dias, eu não volto, Deus. Porque o Senhor me tirou. Se o Senhor me tirou, a Bíblia diz que ele me tirou de um lago de pecados, limpou os meus pés, firmou os meus pés sobre a rocha e me firmou. Irmãs, nós precisamos ter a nossa casa firme na rocha, na palavra do Senhor, porque o vento ele vai vir. E quando ele vier, ele não pode nos derrubar. Quantas vezes nós passamos pelo vento? Quantas das vezes passamos pela tempestade? Mas o Senhor, ele em tudo está conosco. O Senhor em tudo ele nos supre as nossas necessidades, em tudo. E às vezes, irmãs, nós vamos pedir conselhos. Nós vamos falar assim: eu tenho, todos nós temos uma amiga, todas nós temos uma irmã que nos ajuda, que ora. Só que às vezes Deus quer tratar com a gente. Os conselhos do Senhor, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, que os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. E nós somos limitadas. Nós somos limitadas. Eu não posso ver o que está aqui diante da minha parede. Tinha um menininho chamando ali fora. Eu não posso ver, mas o Senhor, ele vê. O Senhor, ele contempla. O Senhor já sabe de todas as coisas. E às vezes nós queremos pedir socorro para quem vai passar a mão na nossa cabeça e vai dizer: você, Valda, tadinha de você, irmã. Você sofre tanto. Tadinha de você. Mas o Senhor, ele diz assim: eu estou no controle. Eu te coloquei, eu tiro. Eu te tirei, eu coloco. Porque o Senhor, ele abre porta, ele fecha porta, irmãs. Ele fecha a porta e ele abre portas também. Quantas portas são fechadas e quantas portas são abertas? E nós achamos que é a última, é o fim. Quantas das vezes nós achamos que é o fim? Quantas das vezes nós começamos uma campanha em meio à tribulação, em meio ao processo de tantas coisas, e o Senhor querendo tratar, e o Senhor querendo fazer, e a gente está ali orando, e a gente está ali buscando, e a gente não vê solução para aquilo, e a gente não vê os nossos problemas sendo resolvidos. E ali o Senhor pega e vai mudando tudo, vai moldando, vai moldando. E quando você olha para trás, você pensa e fala assim: meu Deus, eu passei por isso, tantos anos eu passando por essa luta. E agora que o Senhor me ensinou a passar por ela, eu vejo que eu poderia ter superado isso há muito antes. Eu vejo que eu poderia ter superado isso lá atrás. A vida com Cristo, irmãs, eu vejo assim, a vida com Cristo, ela é como na escola. Nós aceitamos Jesus e vamos caminhando. E as provas vêm. E quando você não passa naquela prova, o problema cessa e depois o problema renova de novo. Porque você precisa amadurecer nessa situação. Você precisa amadurecer nesse problema. Você precisa confiar em Deus nessa situação. E às vezes nós não queremos. Nós queremos fazer como Sara. Não, eu vou dar um jeito aqui porque esse problema é grande demais. Esse problema é imenso. E eu vou dar um jeito aqui para ajudar Deus a salvar essa pessoa. Eu vou dar um jeito aqui. E esse jeito, irmãs, não soluciona o problema. Esse jeito não soluciona o problema. Daqui a uns anos, daqui a uns meses, daqui a uns dias, o problema está de novo à nossa porta. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos no Senhor, Ele soluciona os nossos problemas. Eu quero dizer para as irmãs que a gente não seja como a mulher de Ló, pegando as pequenas conchas, que a gente não seja como a mulher de Ló, olhando para trás. Se o Senhor te tirou, o Senhor tem promessas sobre a minha vida, o Senhor tem promessas sobre a tua vida, o Senhor tem promessas sobre o povo de Deus, o Senhor tem promessas sobre o povo de Israel. Nós somos o povo de Israel. Eu costumo dizer que nós somos o povo de Israel. A Bíblia diz
que nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos escolhidos também do Senhor, porque as promessas do Senhor se estendeu para nós e automaticamente para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos vizinhos. Eu falo que os meus vizinhos, irmãs, vão ser mais que abençoados, porque eu oro isso todos os dias. Todos os dias eu falo, Senhor, abençoa a vida dos meus vizinhos. Senhor, que os meus vizinhos sejam prósperos, sejam cheios da tua presença, que os meus vizinhos sejam ricos em todos os sentidos das suas vidas, porque eles tendo abundância de vida, eles tendo vida, eles tendo paz, eu também tenho paz. Eles tendo Cristo, eu também tenho Cristo. Eles tendo saúde, eu também tenho saúde. Eles tendo dinheiro, eu também tenho dinheiro, porque quando a gente vive em comunhão, irmãs, a gente tem, na minha igreja, é muito interessante quando você vai tomar Santa Ceia, você olha para o teu irmão e você diz assim: a tua vitória é minha vitória. Então, a tua bênção é minha bênção. O que está sobre a tua vida, eu quero sobre a minha vida também. E eu acho interessante, quando eu comecei a ouvir isso, eu falava assim: a minha vitória é a tua vitória, mas não é a minha vitória que é a tua vitória, não. É eu que preciso me alegrar na tua bênção. Eu que preciso me fazer alegre no que você conquista. Eu preciso usufruir daquilo que você faz, sabe por quê? Porque o dia que eu precisar, eu sei a quem recorrer. Se os meus vizinhos forem prósperos, o dia que eu precisar, eu sei a quem buscar. E se eu for próspera, eu sempre vou ter que socorrer. E eu quero ser socorrida. Nós precisamos. Jesus, ele lavou os pés. Ele poderia ter sentado ali e ter dito: vocês lavem os meus pés. Mas ele falou assim: não, eu vou lavar os pés de vocês. Eu vou ter comunhão com vocês. Eu me faço humilde para servir vocês. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa tarde, ficar com a palavra de que nós precisamos ser como Abigail. Não, não, não importa as circunstâncias, não importa os problemas, não importa, irmãs. O Senhor nos deu inteligência, sabedoria. Precisamos clamar e pedir ao Senhor amor. Se você tem amor no seu coração, você consegue. Se você tem amor no teu coração, você consegue ter paz. Se você tem amor no seu coração, eu quero dizer para as irmãs que a paz ela é uma escolha. A paz, quando eu descobri que a paz é uma escolha, eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e eu vivia momentos muito difíceis dentro da minha casa. E ela via, né? E ela falava assim: Valda, a paz é uma escolha. Escolha chegar em casa com paz. Escolha ter paz. Escolha viver na paz. Escolha distribuir paz. E eu comecei a ver que a paz ela é uma escolha. Independente da situação, a paz ela é uma escolha. Agora, existe uma paz sobrenatural. A paz que Cristo nos dá. Ainda hoje em dia, então, tem um ditado que diz assim: se o seu marido acordar mal, você consegue fazer o dia de toda a tua casa ser bom. Se seus filhos acordarem mal, você consegue fazer o dia de toda a tua casa ser bom. Mas se você acordar mal, você consegue fazer o dia de seu marido, o dia de seus filhos ser mal. Por quê? Porque a mulher sábia, ela edifica. Porque a mulher sábia, ela conduz. Porque a mulher sábia, ela vai, ela não para, ela segue em frente, ela não para. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás. E através dela ter olhado para trás, suas filhas ficaram sem mãe. E futuramente vieram outros pecados. As suas filhas seduziram seu pai. Ali aconteceu, né? Mais pecado, mais discórdia. Mas Abigail, quando ela foi sábia, quando ela foi inteligente, quando ela salvou a vida de seu marido, futuramente ela foi a esposa de Davi. Olha que bênção. Ela foi a esposa de Davi. Então, quando nós somos sábias, ela não sabia que o futuro dela já estava reservado. Ela não sabia as bênçãos que o Senhor tinha sobre a vida dela. Ela não sabia que ela seria a esposa daquele homem, que ela estava se humilhando nos pés dele, porque foi uma humilhação. Ela não sabia que ela teria tudo em abundância. Ela não sabia que tudo aquilo que ela estava tirando da sua despensa, da sua fazenda, ela teria multiplicadamente em dobro, porque ela foi a esposa de Davi, Davi era rei, Davi tinha tudo. Então ela não sabia, mas que nós possamos ser sábias, mulheres inteligentes e sábias, com a mente de Cristo.
que Cristo seja o autor da nossa mente, que Cristo seja, que a nossa mente seja dirigida por Cristo. Eu quero deixar essa palavra para as irmãs nessa tarde. Que o Senhor abençoe a cada uma. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a nossa casa. Eu quero estar orando, irmãs. Eu quero estar orando pela minha casa, em gratidão pela vida do meu marido, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus vizinhos, que eu abençoo todos os dias. E o Senhor tem feito coisas grandes na minha vida neste lugar. É, quando eu vim morar aqui, eu moro em uma comunidade. E eu saí, da onde eu saí, não era uma comunidade, né? E aí, quando eu vim aqui visitar esse lugar, eu olhei e vi uma carência tão grande, irmãs. Aqui é tão carente, sabe? As pessoas são carentes. Satanás fazia tanta ruaça nesse lugar, as pessoas morriam, bandido matava, e tudo acontecia. E 15 anos atrás eu falei, Senhor, o lugar é um lugar carente, é um lugar pesado, ele precisa de Cristo. E o Senhor me trouxe para aqui. E o Senhor me trouxe para aqui. O Senhor tem suas maneiras de agir. E eu vim para aqui meio que por obrigação, mas eu me apaixonei pelo lugar onde eu vim para aqui. Minha filha tinha 10 anos e meu filho tinha 11 anos. E em frente à minha casa tem uma BR, né, um asfalto bem perigoso. E todos falavam assim: meus filhos já andavam sozinhos, vinham da escola, pegavam 2 ônibus para chegar até aqui onde eu moro, e vinham da escola sozinhos, e eu trabalhava o dia inteiro. E aí as pessoas falavam assim, minha família, todo mundo falava assim, você está indo morar aí, eu sem marido, vim morar aqui sozinha, e não conhecia só uma família, e eu vim morar aqui, e a minha família falava assim, mas você vai morar nesse lugar,